startups na fase de ideação, tá certo? Perfeito. E a gente leva, normalmente, cerca de um ano. Com essa turma, a gente está levando mais tempo por conta do Covid, da pandemia, que alterou uma série de processos. Então, eles tiveram mais tempo para executar o fomento que recebem na FAPERJ. Tá certo? Começam como pessoas, inventores independentes, não têm CNPJ, tá certo? E trabalham para chegar ao ponto de efetivamente se transformar num negócio, de preferência um negócio vencedor. Então, toda a equipe aqui atua nesse sentido, buscando apoiar esse caminho, tá certo? E a particularidade desse evento é que esse evento a gente busca trazer pessoas de fora que possam interagir, né, com quem está fazendo a apresentação num nível semelhante, tá certo? Essa é a ideia da Jam Session, né, copiando o Gerson. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado a você e a todo mundo que está aqui participando. Boa noite a todos e a equipe que vai conduzir aqui o evento. Legal. Neme, obrigado aí. O Cássio Neme é o nosso comandante aqui, o nosso líder, né? Então, a gente tem trabalhado bastante aqui no programa. É um programa de sucesso, é um programa longevo aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma pegada muito bacana. Tivemos aí toda a parte do Covid, né? E aí tivemos que todos nós nos adaptarmos. Estamos voltando devagarinho para presencial. E eu passo aí para a Cláudia. Cláudia, por favor. Então, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente do nosso convidado e de outras pessoas do ecossistema que estão presentes aqui. Então, é muito bom a gente ter vocês aqui. O bate-papo ele vai ser muito provocado pelas nossas startups, Cássio, mas todo mundo pode estar batendo papo, trazendo uma informação, trazendo um case. Pode interromper mesmo, tá? Não tem problema. Então, até o Cássio está avisado que está falando, pode ser que alguém interrompa. É claro que a gente tem um controle aí para não tirar seu raciocínio, né? Mas o pessoal já está relativamente aqui acostumado com essa dinâmica, né? E eu daria um recado especial para as startups, para vocês escutarem muito bem o que vai ser dito aqui hoje. Primeiro, porque muitas startups elas têm a fantasia que o investidor anjo é a tábua de salvação para fazer o seu negócio funcionar. E o investidor anjo, na verdade, ele está em busca de uma oportunidade de negócio. Ele não é seu amigo, ele não é amiguinho do seu projeto. Ele tem interesse de estar aumentando, né, o investimento dele. Ele tem conhecimento dos riscos, é claro que não é um negócio que já está rodando, que tem toda a tranquilidade, até por isso que é o tipo que eu brinco, né, é um papel de alto risco. E a outra coisa que eu queria também trazer aqui para o assunto, me assusta muito o mercado começar a dizer que startup está sem dinheiro. Não é startup que está sem dinheiro, foi até isso que eu provoquei o Fernando, né? O mundo está em um momento de dinheiro recessivo, tanto para startup quanto para qualquer outra coisa. E é claro que também vai impactar a startup. Então, também queria trazer aqui para o assunto essa questão, vamos dizer assim, de um dinheiro mais conservador para investir em startup. Mas ele continua existindo, viu, gente? Não tem a menor dúvida, ele só está conservador. Então, Cássio... Só uma questão, startup, em geral, começa sem dinheiro. Sim, sim. Então, a startup estar sem dinheiro, sendo startup, faz parte do esquema. Do jogo, faz parte do jogo. Faz parte. Então, é isso, Cássio, muito obrigado. Se você já puder, ir dentro dessas dicas que eu dei, se você já puder fazer alguns comentários, a gente agradece. E todo mundo fica aí super à vontade para fazer o comentário que tiver necessidade ou interesse.
Cássio, então você já foi provocado, né? E vale a pena a gente pinçar, né? Então, investidor anjo não é amigo da startup. Primeira frase. Segunda frase, né? O quanto que a gente está no momento recessivo para as startups ou depende do nível de startup? A fala está com você, Cássio. Legal. Bom, gente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Pode terminar. Fala, Cássio, continua. Desculpa. Então, tá um prazer, queria agradecer o convite, o prazer de estar falando com vocês hoje, estar compartilhando um pouco. Eu vou fazer o seguinte, se vocês me permitirem, eu trouxe 2 slides só para me apresentar. Eu gosto de apresentar, não para me apresentar, mas muito para contextualizar um pouco a minha visão sobre as coisas, né? Você tem como liberar para mim, só para poder compartilhar aqui? Não estou te ouvindo, Fernando. Tá no meu. Pronto, tornei você co-anfitrião. Vê se você consegue. Obrigado. Agora consigo. Muito obrigado. Tá? Bom, então, vamos lá. Um segundinho só. Estou compartilhando aqui na tela. Acho que está aparecendo para vocês agora aí, né? Tá? Começando aqui. Abriu, pronto. Abriu, né? Bom, isso aqui é uma linha do tempo, aí só contar um pouquinho da minha história. Como eu falei, eu gosto de contar para contextualizar para muitos empreendedores, porque às vezes o pessoal me conhece pela Investidor Anjo, pela Anjos do Brasil, mas não conhece minha história pregressa. E minha história pregressa é como empreendedor, né? Comecei, acho que com muitos de vocês, né, estão começando ou começaram, na época de faculdade, né? Comecei desenvolvendo software, eu gostava de aprender a programar, né, garoto ainda, e comecei a fazer engenharia elétrica, mas independente disso já quis fazer meus trabalhos, né? Comecei a pegar uns bicos aqui e tal, e surgiu uma oportunidade, uma empresa que me procurou para desenvolver um software para ela, com base no software que eu já tinha feito, aí, que era de brincadeira, e eu vi que era uma oportunidade não só para essa empresa, mas para outras empresas, né? E montei a minha, entre aspas, né, startup, naquela época eu não chamava assim, obviamente, né? Mas não é tão diferente do que surgem muitas hoje aí, como vocês surgem, sem nenhum capital, né? Só com, né, eu mesmo, a companhia era eu e eu só eu, né? A companhia eu mesmo, desenvolvendo software, vendendo, fazendo tudo, e depois comecei, claro, contratei meus primeiros colaboradores, os primeiros funcionários, e fui desenvolvendo esse negócio, né? Acabei depois que eu comentei com vocês, formei em engenharia elétrica, criando meu segundo negócio. Naquela época, software era um mercado pequeno, o grande mercado era hardware, né? E por ter me formado em engenharia elétrica, eu falei, vou atacar esse mercado, que era o mercado mais atrativo naquele momento, né? Obviamente que é o oposto do que hoje, mas enfim. E fui traçando toda uma jornada, né? Desenvolvendo esse novo negócio. Enfim, até que no começo dos anos 2000, eu comecei a ser abordado, mais especificamente depois da estouro da bolha, né? 2002, 2003, comecei a ser abordado por alguns fundos de venture capital. Até esse momento foi tudo, né, o famoso bootstrap, né? Recurso próprio, né, o que eu conseguia gerar de ganhos com a minha empresa, reinvestia para fazer o crescimento dela, né? E por isso que eu falo para todo empreendedor, falo, quanto mais você puder seguir esse caminho de bootstrap, melhor para você, né? É claro que hoje em dia, na dinâmica do mercado, na velocidade que as coisas são, não dá mais para só ficar isso, porque você vive num mercado muito mais competitivo do que eu tinha na época. Porque da mesma forma que não existia fonte de financiamento, de investimento naquela época, não só para mim, mas para os meus concorrentes. Hoje já não, hoje já existem, né? Então você tem, né, não pode abrir mão disso. Mas, novamente, uma lição acho que boa é essa. A segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, fruto da experiência, eu sempre falo assim para a gente, olha, durante a minha jornada como empreendedor eu tive muitas ideias, mas as que deram mais certo não foram as minhas ideias, foram aquelas que vieram de uma demanda de um cliente. O cliente falou, pô, vocês têm isso, vocês fazem isso. E aí, percebendo a oportunidade, né, por isso que eu falo, às vezes, né, a gente tem um mito da ideia, né? Falou, não, a oportunidade que é o mais relevante, é o que o mercado precisa, essa necessidade, você detectar essa oportunidade. Aí, né, minha história mostrou para mim mesmo isso, né? Eu falei, eu tive várias ideias de fazer produtos, fazer várias coisas, mas o que deu certo foi aquela que às vezes alguém pediu para mim e aquilo foi uma oportunidade de construir um negócio, né? Mas, enfim, continuando a jornada dessa história, né? Então, depois de estar aí já empreendendo há mais de 10 anos, quase 15 anos, foi quando realmente a primeira vez que eu vi, né, um contato de um fundo e comecei a conhecer esse ecossistema de investidores. E aí fui entender como é que funcionava isso, aprender, né, vi isso e
aí comecei a ter contato e relacionamento, até que um fundo falou, não, quero investir em você, Cássio, mas aí ele veio para mim e falou, olha, só que eu vi que você não entende nada no nosso mundo, né? Então, na época até ele me recomendou, contrate um advisor, na época a empresa já tinha um certo porte, então justificava, obviamente para quem está começando não faz sentido isso, pelo menos não um advisor, mas mentores, enfim, tudo que você já deve estar tendo aí no Startup Rio é essencial, porque me ajudou a conhecer muitas coisas que eu não sabia, não conhecia, né? E aí, quando eu entrei nesse mundo, né, assim, como empreendedor, recebendo investimento, eu acabei aprendendo muito com os meus investidores. E essa bagagem me permitiu, depois de eu vender meu negócio, né, em 2009, começar a fazer esse outro papel de investidor anjo, ajudando não só com o capital, né, que eu tinha acumulado esses anos, mas muito também com a experiência acumulada, né, que eu acho que esse é o maior valor, né, que a gente pode eventualmente aportar para cada um de vocês, e é o grande valor. Mas aí, pegando até a provocação aqui, né, que a Cláudia e o Fernando colocaram, gente, investidor, né, por mais que o termo anjo, às vezes aquela conotação, é um anjo, né, o anjo vem do conceito de anjo da guarda, aquele que protege, mas, né, não podemos esquecer que a palavra investidor é estou botando dinheiro em um negócio que eu quero ter um bom retorno do meu capital, ainda mais pelo risco que eu estou tomando, negócios tem você sabe que tem riscos altos, né? Então, é fundamental que vocês tenham clareza na cabeça de que, sim, o seu negócio tem que ser atrativo, que ele olhe isso como uma boa oportunidade para ele. É isso que você tem que... Né? E não adianta querer convencer o investidor. Você tem que... Eu digo sempre, a palavra-chave você tem que conquistar. Né? O próprio processo, né? Esse processo, ele tem que ser um processo, eu falo assim, a analogia que eu faço até no meu livro que eu escrevi sobre esse tema, né? Que está aqui, é como você, né, eu falei, contra seu futuro marido, sua futura esposa, né, começa na paquera, aquela primeira conquista inicial, depois vai namorar, até noivar para casar. Eu falo, a única diferença que tem quando o investidor investe, né, esse casamento é o casamento que ele está pensando num divórcio, obviamente um divórcio que seja feliz, futuro, né, que tenha um bom retorno tanto para o empreendedor quanto para o investidor. Ô, Cássio, só para eu não perder aqui, quanto tempo demora esse namoro aí, dos mais apressadinhos, que já querem ir direto para o finalmente? Assim, eu digo sempre, muito boa pergunta, Cláudia, assim, eu falo, não adianta querer fazer casamento ao estilo Las Vegas, né? Conhece no mesmo dia, já quer casar no mesmo dia, né? Não dá certo, não sabe essa história, né? Então, não funciona. Tem que construir esse relacionamento, até porque eu digo assim, a escolha tem que ser mútua, não é escolha só do investidor. O empreendedor também tem que ver se esse cara é o investidor certo para ele. Se compartilha os meus valores, alinhamento de expectativa, gente. Isso dá o maior problema, tipicamente, né? Porque às vezes o investidor espera uma coisa, o empreendedor espera outra, e depois que casa, a coisa não é bem assim, né? Então, assim, o tempo, a gente diz recomendável, é pelo menos uns 90 dias, 60, 90 dias. Não é todo um prazo assim, depende muito, obviamente, do volume de interações, né? Mas você vai ter que ter pelo menos umas 5, 6, 7, 8 reuniões, né? Se conhecendo, realmente se aproximando, entendendo, né? Quebrar um pouco aquela formalidade da relação, a relação começar a ser uma relação mais próxima. Isso é essencial para que vocês se conheçam efetivamente. E a partir daí, sim, você pode ter expectativa que nesse prazo de 90 dias, uns 3 meses, você eventualmente tem aí esse casamento acontecendo, tá certo? Querer fazer as coisas na correria não dá certo, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então, acho que essa é a dica que eu dou aí para todos vocês, tá? E fiquem à vontade para perguntar. Senão, eu vou pegar o segundo, a provocação que vocês fizeram, muito boa, essas notícias que eu sei recentes aí, que todo mundo tem visto no mercado, né? Que tem aí notícias, não, que acabou o dinheiro, que não sei o que lá, que as startups todas estão quebrando, os unicórnios demitindo, né? E aí eu trouxe aqui um gráfico, que é para mim um gráfico muito representativo, ilustrativo, mas temos que analisar ele, não só olhar ele, mas analisar, né? Então, que é esse gráfico aqui, né? Que é um estudo que foi publicado recentemente pelo Distrito, mostrando a evolução dos investimentos por estágios, né? Investimentos do capital semente, capital early stage, né? E o capital late stage. E olha que interessante, né? Vamos analisar esse gráfico. Primeiro, quando a gente olha o capital semente, vocês vão observar que ele não diminuiu em momento algum, pelo contrário, continua crescendo, claro, crescendo talvez num ritmo um pouco menor, mas continua em crescimento. Então, aqui o dinheiro não parou, não secou, muito pelo contrário, continua crescendo, tá? Quando você vai para o estágio que a gente chama de early stage, né? Já passou essa fase de capital semente, fase inicial, sim, a gente teve uma redução em relação ao segundo
semestre do ano passado? Sim, mas ainda assim maior que o primeiro semestre do ano passado. Estou comparando semestre com semestre, que é o correto, né? A gente teve crescimento. Vamos atingir o mesmo patamar do segundo semestre do ano passado? Talvez não. Mas, e olha que interessante, se você tirar, né, apagar, vamos dizer, o ano de 2021, olha em relação a 2020, 2019, 2022 está bem maior o volume. Então, também, novamente, aqui você percebe claramente que não acabou o dinheiro, pelo contrário, ele continua aumentando, né? E no late stage, sim, aqui a gente teve talvez uma queda mais acentuada em relação a 2021 também, novamente. Se você apagar aqui 2021 em relação a 2020, também, novamente, você observar que também tem crescimento, né? Então, o que a gente percebe claramente nisso é que 2021 realmente foi um ano atípico. Foi um ano de grandes cheques, né? Cheques de muito dinheiro disponível, porque víamos aí um cenário, na minha opinião, até chegar a ser irreal, de taxas de juros muito baixas, né? Taxas de juros reais negativas, então o pessoal não sabia onde botar dinheiro, e começou a botar dinheiro, às vezes de uma forma até inapropriada, né? Cássio, momento de euforia. 2001 foi uma euforiazinha, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Mas que dá e passa. É normal, isso, a gente sabe que isso não se sustenta, né? A gente tem que ter uma solidez, ainda mais quando a gente fala em investimento em startups, que são investimentos de longo prazo, né? Você tem que ter, enfim, como diz, uma consistência em todo esse modelo, né? Não dá para investir na empolgação simplesmente, né? O que a gente falou até anteriormente. Esse tipo de investimento, ele certamente não vai gerar frutos, e isso é ruim para ambos, né? Ruim tanto para o empreendedor, para o investidor, quanto também para o empreendedor, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que excesso de dinheiro faz mal, né? Tem gente que fala, como assim? Pô, né? Dinheiro que faz mal? Eu falo, faz, gente. Você tem muito dinheiro, às vezes você vai gastar errado. Só que assim, né? Aquela história, dinheiro não aceita desaforo, né? Então, assim, se o investidor aportou aquele capital em você, ele espera retorno sobre esse capital. Você vai ter que entregar lá na frente, entendeu? Então, quanto mais dinheiro ele aportar em você, maior o retorno que você vai ter que gerar. Então, é um desafio grande, né? Opa, vamos lá. Uma acentuação de inflação também, de componente Sem dúvida, com certeza. Que eu acho que o teu gráfico não considera. Ele não considera por um lado, mas se bem que assim, concordo com você, mas assim, ainda assim você pode observar que os números têm níveis de crescimento maiores que os níveis inflacionários. Mesmo a gente sabe hoje nos Estados Unidos, em dólar, tá inflação, né, de assim, historicamente, né, totalmente fora, né, dos padrões americanos, mas mesmo assim ainda está em crescimento, diria assim, maior, né? Mas enfim, gente, eu quero dizer também assim, hoje em dia, claro, se você perguntar, Cássio, mas como é que está, né? Tem de capital disponível? A resposta minha é sim. Até porque, assim, também a gente precisa entender a dinâmica, como é que funcionam, né? Principalmente os fundos de capital. Ô, Cássio, deixa eu só pegar, claro, fazer um recorte rápido aqui. Uma coisa legal para você falar para nós, né? Tá. É o seguinte: quanto representa hoje o percentual de investimentos dos anjos em tudo que a gente faz, se a gente comparasse com os Estados Unidos, né? O quanto, né? Eu vi uma palestra sua, você mostrando, né? O quanto que a gente pode crescer ainda aqui, né? Tem um mercado imenso, a gente está engatinhando, né? Para que todos nós possamos saber essa questão aí, né? E segundo, uma outra coisa que você colocou, que eu achei legal, é a questão do mito da ideia e a demanda do cliente. Então, quando o investidor anjo está ali olhando, né, o que você efetivamente puxa para os nossos startups aqui saberem, né? Ao olhar para cada startup dessa, o que você puxa? Perfeito, Fernando. Bom, então responda a primeira questão tua, né? Hoje o investimento anjo é cerca de 0,7%, é menos de 1% do que é o volume de investimento anjo que é feito nos Estados Unidos. Você perguntar, mas o Brasil é muito economia, né? Não é um país, mas a economia é muito menor. Sim, a minha nossa é cerca de 7% da economia, 7 a 8% da economia americana, né? Queríamos que fosse mais, mas essa é a realidade. Mas mesmo assim, quando você fala, bom, isso aqui é 0,7% investimento anjo, a nossa economia é 7%, o volume de investimento anjo tinha que ser 10 vezes maior para a gente estar numa proporção, né, em relação ao tamanho dos PIBs nossos dos Estados Unidos. Então, justamente nisso, isso mostra que ainda tem muito espaço para crescer. O Brasil, para ser, né, proporcional ao tamanho do nosso país, tamanho da nossa economia, o investimento anjo tem que multiplicar por 10, tá? Por isso que a gente acredita, sim, que ele deve continuar crescendo. Claro, temos desafios? Temos, a gente sabe, desafios regulatórios,
Não, a gente sabe que a legislação não é uma legislação que favorece o investimento em startups, pelo contrário, até atualmente ela joga contra, né? Sendo bem transparente com vocês, mas eu digo sem impeditivo total, não, isso a gente sabe que é um desestímulo, mas não é impeditivo, e tem que crescer muito, né? E aí a sua segunda pergunta, você estava falando, desculpa, agora eu perdi a segunda, era o negócio do mito da ideia, não é isso? O mito da ideia. Então, gente, isso eu reforço muito, tá? Como eu falei para vocês, a minha experiência pessoal já mostra isso. Né? Os grandes negócios, as grandes oportunidades é quando você está focado no mercado, está focado no cliente, entendendo quais as necessidades que ele precisa, né? Quais são as dores que ele tem e como é que você consegue resolver isso de uma forma, né, inovadora, uma forma que, né, tem uma vantagem competitiva, que gere uma barreira de entrada para eventuais concorrência. É aí que você vai se diferenciar e poder crescer. Estou vendo que o Ricardo levantou a mão, né, O Ricardo? Ricardo levantou a mão. Ricardo, Pode... não vale pedir para assinar um contrato de investimento agora, não, tá? Tem que fazer a pergunta primeiro. Fechado. Inclusive, vou até um passo antes, tudo bem? Boa noite. Queria tirar uma dúvida. Na verdade, são 3 perguntas, mas as 3 estão ligadas e seguem uma linha de raciocínio. Então, não está difícil nessa ponta, não estou complicando. Vamos lá. O que na minha cabeça, o que eu estou pensando? Seria muito interessante saber, ter uma média de quantas startups são analisadas em geral para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma conversão de uma startup para passar a ser investida por um anjo. E para um anjo, quantas conversões são necessárias para que a gente consiga alcançar um negócio rentável, que tem essa possibilidade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, né? Então, quantas startups são analisadas para uma conversão e quantas conversões se tornam negócios rentáveis? Por que eu perguntei isso? Para conseguir entender se teve alguma influência, né, do cenário atual nessa variação. Tá, vamos lá. Assim, a gente tem números médios, né, que podem variar ao longo do tempo, mas tem se mantido mais ou menos uma certa média, tá? Em relação à sua primeira questão, os números dizem que, usualmente, a gente acaba olhando 100 startups para investir em uma. Você fala, pô, Cássio, nossa, mas só uma em cada 100 recebe investimento? Eu falo, não, gente. Estou falando isso por um grupo, por uma ótica. Então, às vezes, a startup apresenta para 10, 20, 30 investidores, então cada um vai olhar e cada um vai escolher, porque não existe certo e errado aqui. Né? Aqui existe o seguinte, poxa, eu acredito mais nessa por um motivo A e o outro pode acreditar mais no motivo B, entendeu? Então, por isso que você vai ter que apresentar para um grupo, né? E, obviamente, apresentar para uma rede como a Anjos do Brasil, você tem a chance maior, porque tem maior número de investidores, tá? Então... Desculpa aí, Cássio, até te ajudando aí, eu gosto de dizer para as startups que elas têm que encontrar o persona investidor. Quem é o persona investidor? Qual é a tese? Como que ele se comporta? Qual é o foco dele? Então, a gente tem que entender o investidor anjo para a gente poder ir atrás, porque o que às vezes acontece muito é que vocês saem tirando para tudo quanto é de investidor. Vocês podem estar gastando aí bala sem ter objetivo, entendeu? Então, antes de fazer qualquer coisa, vocês têm que entender quem é o perfil, quem é o persona investidor, para saber se ele é adequado ou se o que ele está buscando se enquadra no que você está ofertando. Não, perfeito, Cláudia, concordo plenamente. Eu até falo para muitas empresas, uma dica que eu dou, assim, muitas empresas chegam, me conhecem, você quer fazer o pitch. Eu falo, será que ele conhece o que eu me interessa, o que me interessa? Ele conhece o quanto eu sei ou não sei do mercado dele, né? Então, começa perguntando, aqui você gosta de investir, se interessa, porque às vezes você vê que não tem nada a ver com o que você está propondo, você fala, puxa, então acho que não tem a ver, então, mas será que você tem alguém que você conhece que me indicar? É muito melhor que você querer simplesmente sair fazendo seu pitch, né? Isso mostra que você tem uma percepção, inclusive, de como é que é o mercado de investidores, né? Você está conectado nisso, né? Mas só para completar a resposta, não ficar assim da para a pergunta, você pergunta qual a taxa de sucesso de investimentos nossos, né? Bom, também, historicamente, ele diz o seguinte, de cada 10 investimentos que a gente faz, metade, infelizmente, dá errado, faz parte, né? A gente sabe disso. E da outra metade, né, eu diria assim, dos 10, 1 ou 2 vão dar muito certo, que meio que eles pagam a conta de todos os investimentos que deram errado, né? E os outros 2 ou 3 ali, meio que retornam um pouco mais, um pouquinho menos de capital, então eles dão uma equilibrada aí na conta no final, tá? Mas assim, né, existe o termo que a gente usa, né, estatístico, que é o Power Law, né, ou Lei das Potências, né? Que é uma curva, uma assíntota que você vai ver que, assim, poucas, né, que dão um resultado, né, exponencial, e esse resultado exponencial é que vai te dar o retorno, tá? Então, enfim, é isso que, vamos dizer, justifica depois toda a estratégia.
E por isso que não existe, gente, que eu digo para todos os investidores, inclusive. Eu falei, não existe certo e errado. Não existe, essa startup é certeza que vai dar certo e essa aqui eu tenho certeza que vai dar errado. Muito pelo contrário, gente, a história mostra, né, inclusive eu gosto sempre de citar, que eu acho bem interessante, né, existe o pessoal, a gente chama de erro tipo A e o erro tipo B. O erro tipo A é quando você investe em uma startup, ela deu errado. Né? Faz parte, normal, está no risco do negócio. Agora tem o erro tipo B, aquela que eu digo não, que eu não invisto e ela dá muito certo. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Até tem recomendo vocês, interessante vocês verem, existem investidores muito famosos, tem um fundo, inclusive, americano, chamado Bessemer Venture Partners. Eles publicam no site deles o que eles chamam de antiportfólio. O que é isso? São os erros tipo B deles. Tipo assim, e por que eles negaram investimento? Tipo, por exemplo, eles negaram investimento para o Google. Tá? Lá o Larry Page e o Sergey Brin foram lá, fizeram o pitch deles, disseram não. Tá? Erraram. Normal. Então a gente erra dos dois lados. A gente erra tanto. Então por isso que também se você ouve um não significa que você deve desistir do seu negócio. Muito pelo contrário. Acho que você deve continuar persistindo, mas eu digo assim, você tem que ser persistente e inteligente, escuta. Pergunta por que ou não. Né? Acho que é importante também. Às vezes a gente ouve empreendedores, mas você quer investir? Não quero. Tá bom, obrigado. Não, tenta entender, pede um feedback. Né? Normalmente, a gente sempre está sujeito a estar errado também. Não é que você vai simplesmente falar amém para o feedback, entendeu? Mas você deve levar em consideração, bom, puxa, aquele cara me questionou um negócio que realmente faz sentido. Ou não, a questão que ele me colocou, desculpa, eu não concordo, e faz parte, você também tem. Cássio. Eu gosto... desculpa, Fernando. Não, rapidinho. Primeiro, eu falar que o Flávio, né, colocou aqui no chat esse fundo que você falou. Obrigado, Flávio. E segundo, o que você está trazendo para a gente é muito legal e é bom a gente guardar na memória dois. Você está dizendo o seguinte, não necessariamente um não do investidor é porque o teu negócio é ruim, mas é um aprendizado. E achei muito legal o que a Cláudia colocou. Né? A gente está muito acostumado a olhar o investidor como se ele fosse alguém que vai vir e aí eu vou estar conversando com ele. A Cláudia traz uma coisa que eu achei muito bacana, pessoal, que é a questão da mesma forma que a gente aprende como acelerar uma startup, eu tenho que entender como é que esse ecossistema dos investidores e segmentá-los. Eu tenho que estudar bastante para não bater na porta de qualquer um. E aí você falou, né, no início, tem gente que me procura e não sabe nem qual é a minha tese, o que eu quero, o que eu não quero. Fala, Cláudia. Eu ia perguntar que o Sebastião fez uma pergunta, mas acho que a gente já respondeu. Você quer aprofundar a pergunta, Sebastião? Porque ele perguntou que tipo de empresas os investidores buscam, né? E eu acho que aqui, se quiser a gente aprofunda, mas, na verdade, depende da tese de cada investidor, né? Que o Cássio pode ajudar aí, né? Mas vou dar uma visão geral, tá? Acho que assim, que é interessante vocês saberem, assim, existem assim, características, né? Falando de investimento anjo, que são características que eu digo quase que requisitos para que tenha atração, porque como eu expliquei para vocês, existe toda uma fundamentação, né? A gente investe em negócios que a gente sabe que tem um risco mais elevado, mas que tem um potencial de retorno mais elevado. O que significa isso? Uma característica essencial é a característica da inovação, né? Tem que ter algo, e não é uma inovação só por ser diferente, né? É uma inovação que traga o que a gente chama de vantagem competitiva, né? Os americanos até usam um termo, às vezes, que parece meio forte, né, estilo, né, que eles chamam de unfair advantage, né, quer dizer, aquela vantagem quase, né, tradução seria desleal, né, soa meio ruim, né, mas o que eles querem dizer com isso é o seguinte, tem uma vantagem tão grande aqui que nenhum concorrente consegue bater, entendeu? Então, então ou, na realidade, né, isso significa também uma grande barreira de entrada, significa o quê? Que se alguém quiser fazer algo igual a você, vai ser muito difícil, vai ser caro, vai ser, enfim, né? Não é tão fácil copiar, porque coisas que são muito fáceis de serem copiadas, né, tendem a virar commodities. E as commodities, né, você sabe que a competição é muito cerrada, as margens são pequenas, o potencial de retorno é menor, pelo menos monetariamente. Você tem que ter um volume muito grande para conseguir ser, e aí fica um negócio mais difícil, né? Então, essa característica da inovação é um elemento essencial que você tem que construir, ou seja, no produto, ou seja, no modelo de negócio, né? Ou no seu processo de como é que você faz, que te dá um ganho realmente, que diferencia muito, e obviamente sempre resolver uma dor do cliente. Não adianta você ter uma inovação linda e maravilhosa
Mas que não resolve, né? Não tem uma saída. Aí vira aquela história, né, que a gente cansa de ver, que é um produto à busca de um cliente, né? Não é assim que funciona, é o contrário, você tem que achar o cliente e criar uma solução para ele, né? O processo tem que ser o contrário, né? Eu gosto muito de dizer que a gente está na era da ditadura do cliente. Por quê? Tem muita oferta, tem muita demanda e tem muita concorrência. Então, a gente tem que saber se diferenciar nessa selva. E aí, os itens aí que o Cássio falou são bem interessantes. Agora, eu vou fazer uma outra provocação, Cássio, que a galera quer saber, que pergunta, investidor anjo paga Prolabore? Quais são as rubricas que o investidor anjo normalmente apoia aí? Vamos botar. Vamos lá. O investidor não paga o Prolabore, quem paga é a empresa. O investidor investe na empresa, né? Sim, sim, mas a rúbrica para Prolabore pode ser utilizada? Claro, lógico, a gente entende que o empreendedor precisa ter sua subsistência, né? Não adianta nada o empreendedor não ter, né, como se alimentar, como se manter. Obviamente que a gente deixa claro, fala, olha, Prolabore para sua subsistência do seu mínimo necessário, não é equivalente ao salário que você ganharia no mercado, né? Se você seria um funcionário. Deixa eu colocar uma questãozinha sobre essa dúvida. Porque a gente atua junto de um pessoal que vai buscar fomento do governo, do Estado. E isso gera uma certa confusão. O Prolabore é óbvio. A pessoa está montando uma empresa, essa empresa começa a dar resultado, ele é sócio, e o Prolabore faz parte daquilo que está acontecendo. Só que muita gente vai buscar fomento e usa esse fomento para pagar um Prolabore. Obviamente, aquilo não está vindo para a empresa, está vindo para a pessoa física do condutor da empresa, do CEO, seja lá o nome que se dê nesse momento. Então, tem essa confusão, né? Perfeito. O investidor que está investindo na empresa está investindo no conjunto da empresa. Exatamente. A gente investe esse Prolabore de subsistência empreendedor. A gente tem, óbvio, claro que assim, se o empreendedor tem uma capacidade de ele mesmo se bancar por um certo tempo, enfim, claro que isso a gente enxerga com ótimos olhos, né? Porque é o que a gente fala que é o famoso skin in the game, né? Quer dizer, ele está, né, também ele investindo junto, né? Isso aumenta a percepção de valor do negócio, entendeu? E o lado contrário também é verdadeiro, como você já estava comentando. Não adianta você chegar e botar, não, mas o Prolabore vai ser exatamente quanto eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Esquece, entendeu? Não, peraí, então você quer ser funcionário, você não quer ser empreendedor, né? Então, não adianta você ter essa expectativa, você tem que saber que é o valor para a tua subsistência, de acordo com, né, o teu status atual de vida, no sentido de que é necessário para você sobreviver, entendeu? Mas é isso. Ô, Cássio, deixa eu te perguntar aqui duas questões que eu vi muito num debate que você fez, está bem ligado aqui com o nosso tema. A primeira, quais são as fases de investimento, né? Você está lá no pré-seed, uma startup, né, que tem uma boa ideia, que está começando, né? Qual é o valor e como é que a gente pensa no valuation de uma ideia? Que você falou, poxa, tem uma inovação ali legal, aquilo atende um cliente, mas ela está começando muito lá embaixo ainda, mas a gente percebe que é uma ideia inovadora, de repente até disruptiva, vale a pena investir. Como é que está essa escalada aí do investimento? Seed, seed, assim vai. E a segunda questão, que você colocou muito naquela pesquisa, foi quais são os segmentos ou os temas mais interessantes hoje para um investidor anjo? Perfeito. Bom, em relação à escalada, né, a gente tem aí, né, as fontes. Primeiro, eu digo assim, quando a startup ainda é pré-operacional, está naquela fase justamente de construção de MVP, normalmente você tem recursos de fomento, que já foram citados, né, tem recursos próprios, os famosos 3Fs, né, o Founders, Family and Friends, né, que são os recursos próprios, família ou amigos, né. Existem algumas plataformas de crowdfunding, não é crowdfunding mesmo, né. Eu vou fazer um produto, né? Antes de lançar, eu coloco lá na plataforma de crowdfunding, anunciando quem pagar, quase com uma pré-venda, né? Que é interessante, principalmente para produtos físicos, né? Enfim, esses são os recursos que você tem, e aí você vai ter, normalmente os montantes giram entre
50, 100 mil reais, né, nessa faixa, 200 mil reais, dependendo do caso, não muito mais que isso, né? Uma vez superada essa fase, já tem um MVP, já tem, né, já está começando a fazer validação, já tem o mínimo no mercado. Idealmente, se tiver alguma receita, algum faturamento, a gente já pode começar a pensar talvez em investimento anjo, né? Obviamente que hoje as startups estão ficando mais maduras, mais consolidadas, então a gente sempre compara, né, uma com a outra, a gente sempre dá preferência para aquela que já está mais madura, né? Então isso é importante se entender. É um processo competitivo no final do dia, né? Se eu tenho 3, 4, 5 startups para investir, eu vou olhar aquelas 5 e vou escolher aquela que eu acho que está mais sólida, né? Por isso, quanto mais você conseguir construir o negócio, melhor para você, vai ser mais atrativo. E aí os cheques que a gente está falando, cheques começam em 250, 300, 400, 600, 800, às vezes passando de 1 milhão, dependendo do estágio de maturidade dessa startup, pode-se até captar mais recursos, né? E aí tem sempre também a escala de participação, de percentual, né? A gente está falando, por exemplo, enquanto, né, na fase anterior a gente fala de 5% a 7%, investimento hoje a gente está falando de 10% a 15%, no máximo chega nos 20%, né? E aí depois a gente vai para o próximo estágio, conforme o negócio vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, já tem um certo faturamento, né? Você pode pensar no capital semente, né, que vai variar entre aí de 1,5 milhão, 2 milhões, até 3, 5 milhões, dependendo do caso, né? Também para uma participação de uns 15% a 20%. E assim vai seguindo. Depois tem uma série A, que a gente chama. Série A já são cheques bem maiores, de 5 milhões para cima, para negócios que já estão faturando também bem mais, né? Mais maduros, e também pega em 20% a 25% de participação. E assim vai indo essa escala, né? Aí depois vai diminuindo até o percentual a cada rodada e aumentando os cheques, porque teoricamente você já está na fase de crescimento exponencial. Essa é a primeira parte. A segunda parte, desculpa, já não deixa eu me recapitular. Tem uma pergunta aqui do Sebastião, deixa eu ler aqui para você, aí eu volto na minha pergunta. A Cláudia pediu para ele. Sebastião, você não quer fazer a pergunta? Faz. Usa o microfone. Obrigado. Bom, eu me apresento, eu sou Sebastião. Na verdade, a gente está a caminho entre as startups e os anjos. Nós estamos montando justamente um fundo de investimento venture capital de early stage em setor de tecnologia onde o Brasil está muito forte. E, na verdade, o que eu queria saber dos anjos aqui vocês entendem mesmo dos negócios onde vocês se metem, ou você tem uma equipe que ajuda vocês, e queria saber qual é o fator determinante de vocês em tomar a decisão de investir ou não numa empresa. Perfeito. Você baixa, o modelo de investimento anjo é sempre um modelo de decisão individual. Cada investidor vai tomar a sua decisão. Claro que a gente tem um processo, por exemplo, falando da Anjos Brasil e outras redes parecidas, a gente faz uma pré-avaliação, às vezes convida alguns investidores para que sejam mais experts no tema daquela startup. Então, é uma health tech. Então, buscar na nossa rede, a gente tem, com certeza, investidores que conhecem o mercado de saúde, né, para fazer uma avaliação preliminar. Eles vão dar aqui meio essa avaliação com o parecer deles, pelo base de conhecimento que eles têm do setor, né? Depois, claro que isso sendo provado nessa etapa, ele vai ser compartilhado com toda a rede. A gente convida a empresa para fazer um pitch, né, uma apresentação para todos os membros. A gente tem cerca de 500 membros aqui na rede. E aí, a partir daí, os investidores individualmente vão decidir se eles têm interesse ou não em investir naquela startup com base no que foi apresentado. Claro que não é uma decisão imediata, vai ter mais reuniões, apresentações mais detalhadas, né? Não só o pitch, a gente vai aprofundar em todo o modelo de negócios, os números que vocês têm para apresentar, a estrutura, o time, os empreendedores, no final do dia, que a gente mais olha, isso é importante também ficar claro. Eu falei de inovação, falei de escalabilidade, mas o que a gente mais olha são os empreendedores. A gente vê, esses são os caras certos, são os caras que eu acredito, né? A gente diz o seguinte, a gente investe muito mais no jockey do que no cavalo, entendeu? Porque a gente acredita que se for um bom jockey, o cavalo não está meio manco, ele vai dar um jeito, ele vai lá arrumar a pata dele, se for o caso, vai até trocar o cavalo, né? Que é o famoso pivotar, né? Então a gente investe muito isso, a gente olha muito, às vezes, um empreendedor, ou os empreendedores que estão ali, se têm competências complementares, se eles têm alinhamento de visão,
Enfim, como é que funciona essa dinâmica toda? Você acredita que é o cara certo para fazer aquilo que ele está se propondo a fazer, entendeu? Isso é o mais relevante na nossa análise, tá? Mas, novamente, assim, a decisão sempre é uma decisão individual de cada investidor, a partir do que ele, da percepção que ele tem sobre aquele negócio, né? Alguns são especialistas, outros talvez não sejam, mas se baseiam naqueles especialistas por um lado, mas também mesmo que o cara é um especialista, ele tem outros conhecimentos complementares, isso tudo faz, vamos dizer, essa união entre eles, tá? Gente, eu vou pedir desculpas para vocês, como eu falei, infelizmente eu tenho um compromisso familiar que eu acabei me atrapalhando aqui em termos de agenda, tá? Eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, mas eu convidei aqui o Flávio, que é nosso head na parte de relações com investidores, também um expert aqui, que conhece tudo que eu conheço, talvez até mais coisas que eu conheço aqui, tá? Para continuar com vocês aqui, tenho certeza que ele vai responder todas as questões que vocês tenham, tá? E o convite aqui, gente, para entre no site da Anjos Brasil, a gente tem muito conteúdo para vocês, né? A gente tem, enfim, muita informação no nosso blog, enfim, assim, digiram tudo lá, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a entenderem essa jornada, né? O convite também, fazendo pequena propaganda do meu livro, Investidor Anjo, é um livro que eu escrevi tanto para investidores quanto para empreendedores, explicando essa jornada como um todo. Inclusive, dá para ler aí pelo Kindle, aí por 30 dias grátis na Amazon, não precisa nem comprar se vocês não quiserem, tá? Você entra no site, lá tem o link para vocês lerem. Enfim, estudarem. Tem outro livro meu também, fazendo propaganda, também pode ler grátis aí no Kindle, que é o Dicas e Segredos para Empreendedores, que foram vários artigos que eu fui escrevendo, de várias perguntas que eu recebia. A pessoa mandava pergunta, eu recebia um artigo. Também sei que tira um monte de dúvidas de vocês. Enfim, né, se capacitem, se preparem, que a gente olha muito isso, né? Esse empreendedor fez a lição de casa, ele está bem preparado, então é nesse cara que eu vou querer investir, porque é um cara que eu acredito que vai dar certo, tá bom? Hein, Cássio, sem falar, né, da quantidade de vídeos, né, que tem lá no YouTube, né, das apresentações, dos workshops, eu acho que é muito legal. Tem bastante conteúdo. Obrigado mais uma vez. Gente, agradeço, peço desculpas uma vez ter que sair agora, mas, enfim, estão em excelentes mãos aqui, tenho certeza absoluta, e contem com a gente, tá bom? Obrigado, Cássio, pela generosidade aí na introdução. Obrigado, Vamos ver se eu consigo carregar o legado aqui do Cássio até agora. Ô, Flávio, já viu o teu tamanho de responsa, né? Pois é. O nosso amigo aí saiu, falou que você sabe tudo e mais um pouco. Fernando, Então, deixa eu levantar uma pequena questão aqui, numérica, né? Vocês lembram quantas startups ou negócios diferentes são analisados para que se escolha um? 100. Que ele falou? 100. Perfeito. De 10 escolhidos, quantos costumam ter chance de dar resultado? 1. Ou 2. E a gente está falando de 1000. Tá certo? As pessoas não comentam esse número. Por que se diz que startup é um negócio de risco? Esse é um fato real, concreto. Tá certo? E a gente está falando aqui que se analisa 1000, na verdade ele falou de 10, tem 5 que dão errado, tá? E 5 mais ou menos. Desses 5, 2 dão certo, um dá bem certo, o outro mais ou menos, e deve ter mais uns 2 aí que tem chance, tá certo? Se a gente pegar esses 4, a gente está falando 4 em 1000, tá certo? Só para ficar claro, porque não foi reafirmado suficientemente o que significa essa história de startup, investimento dessa forma. Hein, Neme? E aí eu quero complementar a sua fala, depois passar para o Flávio, é que cada startup que está presente aqui, por favor, se olhe nessas 4, hein? Não acha que vocês são as outras, vocês são essas 4 aí, tá? O Neme está dizendo o seguinte, ó, tem né, Flávio? Tem um leque muito grande, mas né, fica lá, é um negócio de alto risco, é difícil, não sei o quê, mas nós olhamos para vocês como sendo essas 4. Não, veja só, Fernando, aí tem uma questão bem razoável, né? Porque a turma que está no Startup Rio tem algo que outros não têm. Tá certo? Então, a chance é diferente. Então, se você vai olhar o resultado e vai ver essas formas, os números são diferentes. E você pode olhar.
Tá certo? A gente está levantando dados aí, mas eu tenho certeza que os dados vão demonstrar isso. Tá certo? Comparando o Startup Rio como aceleradora com outras incubadoras, claramente há uma diferença bastante grande nesse número. Mas se você junta tudo no mesmo saco, aí tem aquele númerozinho. Só que grande parte daquele númerozinho saiu do programa. Eu acho Boa, que né? esse é um ponto super relevante, né? Como hackear, né, esse número, né? Porque esse é o grande número, né? 100 para 1 e as chances de portfólio são essas. Você estando numa rede de investimento anjo, você já mitiga alguns desses riscos, né? Do ponto de vista do investidor, por exemplo, né? Quer dizer, você acho que até na linha do que o Sebastião perguntou, as redes elas têm esse fator de serem multidisciplinares, de você ter pessoas de diversas indústrias e diversas experiências. Então, quando você tem um grupo sênior, né, e diverso, analisando um portfólio, né, analisando até uma startup, a chance de você fazer um investimento mais certo, né, um investimento que tenha uma chance de retorno maior, ela aumenta, né? Eu vou fazer Não, uma maldade com o Flávio. caramba. Eu não mandei o dever de casa, mas não sei se você sabe. Você tem noção se chega a startup do Startup Rio para vocês analisarem? Lembra se já investiram em alguma aqui? O nosso programa roda desde 2013, né? 2014, vamos botar assim. Então, de lá para cá, a gente colocou no mercado aí 1 milhão de startups. Chega tanto, não. A gente botou aí um bom número, né? 260. E aí eu queria... Não, mas não... 260, não, 260 Mais, receberam fomento. mais de Muito mais 260. do que isso passou pelo programa. Sim. E não chegou a receber fomento. Aí, desculpa, Flávio, eu fazer essa maldade com Imagina. você, mas você tem alguma noção disso? Que ajuda aqui? Eu não vou saber responder, então eu prefiro depois, enfim, até pesquisar e acho que é uma informação boa de ter, mas o que eu posso dizer é que a gente recebe, sim, startups do Rio. O Rio, acho que foi o 5º estado aí que mais criou startups no ano passado, né? O 4º ou 5º estado, então é um dos estados que lidera inovação e criação de startups no Brasil. Vocês têm um papel fundamental nisso. Acho que vale sim fazer esse tracking, entender se as startups estão sendo indicadas, mas Na verdade, olha só, o meu olhar é mais Startup Rio. Rio, da cidade Startup do Rio. Rio, do nosso programa. Nosso programa se chama Startup Rio. Sim, sim. Então, vê se você consegue aí descobrir se a gente está aí na briga, né? Se o pessoal que sai do nosso programa tem sido investido por vocês, se vocês já investiram em alguém. Eu vou atrás disso. Eu acho que posso aproveitar o tema para dizer como a gente capta as startups, que eu acho que isso é relevante para os empreendedores que estão assistindo a gente aqui ou vão ver esse vídeo depois. O nosso processo de captação de startups, eu vou colocar o link aqui depois para vocês no chat. A gente tem um processo através do site, né? Então, a gente recebe as startups, faz o screening, tem uma equipe aqui especializada nisso. A gente já analisou mais de 10 mil startups aqui na Anjos do Brasil. E além disso, a gente tem programas parceiros, né? São os núcleos, investidores que são membros da rede que acabam indicando startups. Então, e a gente gosta de receber startups. Para a gente, muito pelo contrário, não é mais uma startup, não. A gente acha legal, né? Uma parte aqui da Anjos do Brasil é o fomento no investimento anjo, mesmo quando a gente não investe ou quando a gente nem chega a levar startups para os nossos investidores, a gente faz um bom trabalho de coaching do empreendedor no screening, né? Então, eu acho que vale a pena a gente até estender de uma maneira bem explícita aí esse convite para as startups do Startup Rio apresentarem seus pitches e virem aqui falar com a gente, porque é o que a gente faz, está no nosso DNA. Legal, Flávio.
Legal, se você conseguir levantar isso que a Cláudia falou, né? Só reforçando, nós somos um programa Aceleração de Startups da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Depois eu te passo mais detalhes disso. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, Flávio, me chamou muita atenção, e isso é super importante para todos nós, né? E até o Cássio, você botou aqui no nosso chat, como fica para o investidor anjo a sensação de ele não investir naquela startup que virou um unicórnio? Como é que é esse olhar? Né? Da mesma forma que nós, startups, né, sentimos a dor de vocês não investirem na gente, como é que é o outro lado? Né? Que miopia é essa que, de repente, passa uma coisa maravilhosa e a gente não viu? Olha, voltando para a metáfora do Cássio, eu acho que deve ser aquele negócio da menina ou do menino que você desprezou na quinta série, né? E aí a menina virou um avião, o cara virou o galã, entendeu? É mais ou menos isso. E aí depois você fala para todo mundo, ó, já veio aqui, né? Tentar sair comigo, mas eu dei o passe, né? Deixei passar. Acho que é um pouco isso, né? E eu acho que é até engraçado no link da Bessemer, eles justificam, né? Por que eles, de uma forma engraçada, né? Por que eles não investiram? Mas existe muito essa troca, né? E é engraçado porque os fundos eles têm inclusive teses de investimento, né? A Anjos ela é agnóstica, né? A gente não tem setor de preferência, então a gente acaba olhando outros fundamentos. Mas tem fundos que olham coisas que são boas, sabem que são negócios legais, mas não investem porque não estão dentro da tese, ou porque não tem mandato. Enfim, existe isso, né? É uma coisa. E também existe o contrário, né? Você fala, putz, eu investi num negócio que deu muito errado, né? Dá uma sensação ruim. Então, o importante aqui, falando para os investidores, né? Ter um portfólio diferente, bem diversificado, né? A gente sabe que a diversificação ela traz resiliência para a carteira, né? E aí eu acho que tá em diferentes indústrias, entender quais são, né, conhecer bem os empreendedores, estar num grupo que te apoia na decisão, são fatores que te evitam depois falar, putz, eu devia ter investido nesse cara, ou, enfim, nessa empresa e deixei passar. Ricardo, você quer perguntar? Quero sim, por favor. Tudo bem, Flávio? Tudo Você jóia. falou sobre a importância da diversificação, mas eu tenho uma dúvida justamente quando isso não acontece, né? Talvez por ter segmentos que são mais aquecidos que outros, talvez haja uma questão de concentrar. E eu queria saber como funciona a questão, a política de investimento de startups que são concorrentes. Se existe isso, se tem algum direcionamento com relação a isso. Existe. Normalmente aqui, uma boa pergunta, na Anjos a gente normalmente evita apresentar startups que concorrem entre si dentro de um período de 6 meses, um ano. Agora, se for um negócio muito bom e a gente entender que tem espaço e tem apetite dos investidores, a gente leva, né? Existe todo um crivo, né? A gente não escreve isso em pedra porque o mercado é super dinâmico. Então, a gente não quer deixar um negócio muito bom passar, né, na nossa frente, e a gente, já investimos nisso há 6 meses atrás. Mas a gente diversifica bastante, né? O que a gente vê, né, é que algumas pautas são recorrentes aqui na Anjos. Por a gente acreditar bastante na questão do impacto, normalmente nos nossos eventos de apresentação de startup, eles acontecem uma vez por mês para os investidores a nível nacional, normalmente tem uma startup de impacto, né? Mas os setores são diversos e a gente respeita essa questão de 6 meses a um ano para apresentar startups concorrentes. Beleza. Tá, só um detalhe, eu mandei o link, acho que quando eu digitei ele da primeira vez, ele não foi correto, agora a segunda vez ele tá inteiro aí. Ô, Flávio, aquela pesquisa que vocês fizeram, né? Depois podia botar aquele vídeo da pesquisa, alguma coisa daquele summit que vocês fizeram, né? Apresentando essa última pesquisa de vocês. Aí eu me lembro que na pesquisa vocês tinham alguns setores que vocês apontavam que eram setores os que estão sendo mais investidos atualmente, né? Sim. Me lembro que vocês colocaram que, de repente, a fintech está perdendo força. O que surge enquanto setor atividade aí que o pessoal está de olho? Tá. Bom, o Brasil, a gente sabe, né, que acho que o papel
o Brasil, não sei de quem é essa frase, mas ele promove a paz do mundo através do seu agrobusiness, né? Quer dizer, o papel dele como, enfim, grande agente mundial na economia é fornecendo alimento para o mundo e tem muito espaço para a agritech. A gente vê isso cada vez mais. Então, vem bastante startup de agritech. EdTech também, o Brasil é um país enorme, a gente tem muita iniciativa de educação e a gente tem visto muito forte essas duas questões. E a terceira, acho que seriam empresas ligadas à questão de logística, né? O Brasil tem toda uma questão de transportes modais e costa enorme e uma profundidade territorial que fazem com que seja necessária a questão de entregas, desde entregas, né, que a gente vê na questão de delivery de alimentos até grandes escoamentos de carga, minérios, etc., que fazem com que a complexidade seja enorme e exista uma série de problemas para a gente resolver. Então, tem muita startup aí nesses setores, né? Agritech, fintech, agritech, edtech e logística. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que é muito importante aqui para a gente. Eu acho que a gente não tem ainda essa cultura, pelo fato, né, da maturidade das nossas startups. Qual é a importância, o Cássio já colocou, mas vamos pensar no olho do investidor. Qual é a importância de você ter um cap table saudável? E o que é um cap table saudável? Eu vejo muita startup começar e falar, poxa, vou dar 10% lá, fiz juntei com outra, dei 10%, depois dei 15%. Você fala, peraí, cara, segura aí. Qual a importância de um cap table saudável e o que é um cap table saudável? Muito bem. Fernando, até te agradeço você fazer essa pergunta, porque essa é uma das principais questões que a gente analisa no nosso screening de startups aqui na Anjos. É muito comum, né? Principalmente no começo de uma startup, o empreendedor está desesperado por recursos, às vezes até por ignorância, ele não conhece que existem os programas de subvenção ou aceleradoras ou iniciativas que, né, fazem o fomento de ideação. E aí ele fala, pô, eu vou pegar aqui, eu vou arrumar um fornecedor, eu já vou dar 10% para esse cara, eu vou conseguir aqui uma pessoa que vai me ajudar com marketing, vai levar mais 5%, e aí no final ele, enfim, dilapidou o equity da startup. Então, o que a gente recomenda como boa prática, né? Pelo menos numa etapa pré-seed ou seed, né? O empreendedor ter no mínimo 70% guardar após a captação 70% da empresa, né? Quer dizer, a gente entende que é comum, né, que a cada captação, normalmente os fundadores eles vão sendo diluídos na proporção de 15% a 20%, né? Mas não foge muito disso. Mas é importante, numa primeira captação, você dar um jeito de limpar o cap table, ou pelo menos ter nos fundadores, nas pessoas-chave, 80%, no limite 70% da companhia pós-captação. Por quê? O que você está chamando de limpar o cap table? Depois explica aí para a gente. Então, o que é o cap table? O cap table é a tabelinha, né, com o nome do fundador e a participação societária dele no negócio, né? Então, se eu tenho um parceiro de negócio, uma parceira de negócio, eu fundei uma startup e aí eu tenho uma ideia e juntos nós vamos dividir esse negócio, eu tenho 50%, ela tem 50%. E aí eu preciso já de cara pegar recursos com alguém, eu vou valorizar essa minha startup bem no comecinho, assim, antes de vir para o anjo, um negócio de R$1 milhão, e eu vou precisar de R$100 mil para começar uma brincadeira, eu já vou passar 10% desse meu cap table para esse primeiro apoiador, fomentador e etc. Então, o que significa? Que eu já estou partindo, né? Eu já sou uma startup na qual eu tenho um friend, aí, um amigo, um familiar que veio e trouxe R$100 mil para o meu negócio, ele ficou com 10% disso, eu tenho 45% e o meu co-founder tem 45%. Então, já me diluí em 10%, eu já não tenho mais 100% junto com o meu co-founder, né, da empresa. Eu fiz as contas com números redondos e simples,
para dar um exemplo, né? Quando a gente está falando aqui na Anjos do Brasil do investimento anjo, a gente gosta, né, que os fundadores, né, nesse exemplo que eu dei, seria eu e a minha cofundadora, né, então seríamos nós dois, tendo aí 80% do capital, né, para depois de uma rodada eu terminar com talvez 70% desse capital e continuar relevante. Por que isso? Porque se eu chego e fico muito diluído, né, e aí, desculpa dar aqui a pílula de verdade aí do conhecimento, né, a pílula dura, né, de verdades difíceis de engolir. A vida de empreendedor não é fácil, né, não é, puta, ninguém vai virar parça do Elon Musk aqui, ninguém vai chegar e começar a jogar ping-pong 3 da tarde. É difícil, né? Empreender é um caminho longo, é um caminho tortuoso, tem altos e baixos, você tem que ser extremamente automotivado, dependendo do mercado no qual você atua, você tem legislações, questões de logística, câmbio, enfim, N coisas. Então, você precisa ter um empreendedor que tem skin in the game, como o Cássio falou, que tem equity na empresa, que não vai, por uma questão de mercado, sair para ganhar outra coisa e falar, putz, sabe, esse quequereco que sobrou para mim aqui nessa empresa não me segura. Então, é importante ter os fundadores bem alinhados com o sucesso da empresa. Por isso que é importante diluir pouco, né? E a gente fala isso muito para investidor também. Investidor que vem muito ganancioso, putz, eu vou colocar a faca no pescoço dessa molecada aqui, vou levar 30% da empresa, 40% da empresa. Ele vai entrar num problema na próxima rodada, porque um fundo vai olhar isso e vai falar, pô, esses fundadores têm metade do negócio, o fundo vai entrar, os fundadores vão para 30% do negócio, 15% para cada um, não é algo que vai segurar eles no momento de vacas magras, né? Então é importante ter um cap table, né? Ter os fundadores aí bem robustos, né? E bem detentores de uma boa parte do equity da companhia para você conseguir segurar eles até o final da jornada. Lembrando que essa jornada pode envolver 4, 5 rodadas de captação, e aí tudo bem, né? Quando você é uma empresa que está fazendo IPO e os fundadores têm 15% do negócio, tudo bem, porque aí o valuation da empresa é enorme e os fundadores vão ter um equity que vai virar dinheiro, que é muito dinheiro, mesmo sendo 15%, 20% de um negócio que, né, antigamente era 100%. Legal. Tem uma coisa, Flávio, na sua fala, né, que você colocou que me chamou bem a atenção, que é empreender não é fácil, empreender é duro, empreender é uma coisa de resiliência, empreender é uma coisa super complicada, mas mesmo assim o brasileiro insiste em empreender, né? Isso é legal. Sim. E aí eu te pergunto, a gente não investe, né, só na ideia, mas a gente investe no time. O que vocês olham nesse time? O que esse time tem que ter? Será que tem que ter o quê? Usar óculos, ter um cabelo longo como a Francis? Como é que é essa parada? É isso aí. Agora que você me provocou, eu vou colocar meu óculos aqui para ver se eu consigo arrumar mais um investimento aqui para os negócios. Não, brincadeiras à parte, o que a gente olha, né? Quanto mais cedo o investimento, mais importante o time, né? Uma startup que está na Series C, né? Série D, captando o cheque de 100 milhões, que já fatura. Eu nem sei se a gente deveria mais chamar isso de startup, né? Para começar. Essas empresas, o Gympass é uma startup? Não sei. São 2.000 pessoas, né? Um negócio mais do que provado. Se sai um VP do Gympass, não acaba a empresa, né? Estou usando o Gympass, mas poderia falar de várias outras empresas que tem por aí, que são, né, os unicórnios e startups que deram certo, né? Agora, numa startup, né, se sai um co-founder, né, se você é um cara de vendas e está com uma excelente diretora financeira, se um dos dois sai, você perde um pilar fundamental. Então, o que a gente olha, né, nas pessoas? Capacidade de entrega, né, currículo,
E o currículo aqui não é fez boa faculdade, né? Quer dizer, ajuda, mas o currículo é o que fez, né? Já empreendeu antes, como é que foi? Qual que é o track record, né? Então, conseguiu entregar, não conseguiu entregar, são complementares, é um time de acadêmico, né? Que é um time que tem capacidade comercial, e se for um time que é muito acadêmico, tudo bem, né? A gente volta pro empreendedor e fala, olha, você precisa completar seu time, né? Ou você vai, ou às vezes até a gente entende que esse empreendedor acadêmico, ele aprendeu a vender, mas ele quer usar o dinheiro que ele está captando para implementar a máquina de vendas na empresa e fazer o negócio crescer. Então, a gente olha muito isso, né? Esses aspectos de capacidade de entrega, coesão do time, se o time está alinhado, né? Eu acho que nas motivações é muito importante falar com o empreendedor. Porque, e outra, né? Eu adoro falar com o empreendedor porque são pessoas fascinantes, são caras que recebem um chamado, né? Largam o que estão fazendo, o cara vai contar para a esposa dele que agora ele não tem mais plano de saúde e que ele vai entregar tudo que ele tinha ali de bônus porque ele vai mudar o mundo, entendeu? Então, será que esse cara vai mudar o mundo? Será que esse cara consegue mudar a cidade dele, né? Pelo menos a rua? Vamos ver, né? Consegue, tá bom. Então, vamos ali fazendo o processo de investimento e acompanhando para ver se os milestones estão de acordo e seguir. Mas é isso, né? Olhar muito com asa de entrega, o histórico, acho que é isso. Pessoal, vamos lá, mais alguma pergunta? Antes, gente, preencha aí o formulário de avaliação, ajude a gente. Tem 0 respostas até o momento. Respondam. Ricardo, ela está monitorando lá, cara. Ó, tá vendo que vocês não responderam, viu? Ô, Eu vi até Francis. listado aqui na apresentação. Hein? Ó, a Cláudia está olhando. Tu clica aí, sai na caixa direta dela lá. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês responderem, então, por favor. Vamos lá. E eu vou aproveitar para complementar um ponto que o Cássio trouxe, que é essa questão. A gente abriu o evento falando muito sobre notícias negativas, né? E aí ele mostrou o gráfico, né? É um gráfico de Venture Capital, e a gente está em volumes muito altos de investimento esse ano, volumes que remontam à pré-pandemia, né? A gente está com os números de 2020 até 2019 claramente batidos. Mas o que é importante dizer é que o private equity, que são os cheques maiores, né? Acho que só a título de educação aqui, o venture capital é o investimento de risco, né? E o private equity são esses fundos que compram participação em empresas maiores ou que fazem teses de consolidação, né, que vão comprando pequenas empresas, consolidam e montam uma grande empresa. O private equity dobrou do ano passado para esse, né? Em termos de número, a gente teve aqui ano passado em venture capital um pouco mais de 50 bi de real no Brasil. Esse ano talvez a gente vai fechar aí com 40, mas o private equity acho que vai passar do dobro disso. Por que isso é bom para venture capital? Porque esse dinheiro de private equity, ele vem para o venture capital, né? O private equity, eles são esses caras que estão comprando essas empresas, né? O famoso exit, né? A saída no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos a gente está falando muito de IPO, e no Brasil a gente está falando muito de saída para estratégicos, para outras empresas, para fundos, e é importante que esse dinheiro entre no private equity, porque o private equity também tem um prazo para fazer o deploy desse dinheiro, usar esse dinheiro, chamar e comprar empresas. Então, a gente vai ver nos próximos anos esse dinheiro vindo para o mercado. A gente acredita que tem um fluxo de retorno desses investimentos para o mercado de venture capital e a gente enxerga isso como algo muito positivo. Legal. Posso só fazer uma pergunta só? Fernando, meu colega mentor lá do Inovativo, a gente está no grupo lá fazendo os contatos. Prazer em ver o Flávio falando aí. Tudo bem? Estamos aí, né? Eu estava até conversando com uma startup agora um pouquinho antes de falar, uma startup que eu fiz investimento, fazer os contatos. Olha que interessante, né? Só curiosidade, faz meia hora que eu estava falando com ele. Falou assim, dinheiro eu não preciso, mas eu estou precisando de serviços. Olha que interessante, né? Está com problema de recursos humanos. Pelo visto, não deve ser algo
tão fora do comum, né? Muitas startups. Mas é uma curiosidade para você ver que às vezes o dinheiro não é exatamente o problema, e sim talvez o suporte. Agora, Flávio, uma curiosidade só, Flávio, especificamente. Anjos do Brasil, ela faz investimento também? Não estou dizendo o Flávio, mas a Anjos do Brasil faz investimento ou tipo, vocês não podem, dentro do seu regimento, a gente não pode fazer? Curiosidade só, na verdade. O investimento anjo da Anjos do Brasil, ele é feito pelos anjos, não é feito pela organização. Pela Anjos, né? Porque a Anjos, inclusive... Pessoa física. A pessoa física dos anjos, né, são membros. Então, como que a gente funciona, né? A gente tem mais de 500 investidores que são membros associados, né? A Anjos do Brasil é uma ONG, é uma organização sem fins de lucro, né? E ela tem alguns pilares. Tem um pilar de políticas públicas, tem um pilar de educação, né, que são os cursos que a gente faz. Inclusive, a gente tem um curso muito bacana para startups, para quem está empreendendo, que a gente chama de Anjos for Founders, e vai acontecer agora em setembro. Também as informações estão no nosso site. E a gente tem o pilar de fomento de investimentos, que é isso, né? Quer dizer, a gente junta os investidores com as startups e os investidores entram na sua pessoa física. A gente não entra como Anjos do Brasil. Eu estou até perguntando, porque senão começa a ter... Provavelmente está até no regimento de vocês, senão começa a entrar no conflito de interesse. Tipo, a Anjos investiu. Vamos correr. Então, aí pode criar esse conflito de interesse. A gente não... menos por isso e muito mais por uma questão do desenho da nossa estrutura mesmo, né? Mas se a gente for fazer qualquer tipo de iniciativa dessa forma, teria que ser dentro de uma outra estrutura, não poderia ser do jeito que é hoje. Ô, Flávio, legal, vamos terminando devagarinho. Agora, você falou do curso, né? Mas Isso. tem um outro, né, que começa agora. Eu até me inscrevi, cara. Se você não fala que ele é bom, eu vou ficar todo frustrado aqui. Aquele de Advisor. Sim, Conselheiro de startups. Tem o curso para conselheiros de startups. Esse é um curso muito focado na experiência, inclusive, do Cássio, né, que é uma das lendas vivas aí do investimento anjo no Brasil. É um curso super bacana para quem quer ser bom conselheiro, quer aprender boas práticas de gestão, ajudar as suas startups, enfim, apoiar o ecossistema. Também é um curso super bacana. E também tem a Masterclass para investidores, que é um curso que vai ser dado no final de outubro, que aí aborda todos os aspectos jurídicos, valuation, né, e enfim, outras coisas para quem investe em startups. Mas bem lembrado, Legal. Fernando, obrigado pelo toque. Neme, mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais a última pergunta? Ricardo, Teófilo, Letícia, Lauton, meu colega lá do Inovativa. Então, Neme, a palavra está com você. Bem, então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e, claro, fundamentalmente, a presença do Cássio e do Flávio, trazendo todas essas informações para nós. Eu acho que isso é importante porque, quer dizer, o que trouxe, inclusive para o pessoal das startups, é como, de fato, isso é visto, né? Como isso é avaliado, que decorre da vida das startups. Isso que a gente vê, a forma de seleção, o investimento, olhar primeiro isso, depois aquilo, etc. e tal, parte da análise daquilo que é a vida das startups. Então, como foi dito aqui, ser empreendedor não é mole, tá certo? Requer muita persistência, muita resiliência, vontade de vencer e vontade de aprender, entender todas essas coisas, né, que o mercado vem demonstrando, tem uma série de pessoas analisando, e a gente tem que aprender para ser vitorioso. E aquela questão numérica que eu levantei, a gente vai ver mais à frente, porque ver como é que são os números.
E vocês vão descobrir, Flávio, que deve ter startups do Startup Rio dando bom resultado com o investimento de vocês aí. Tomara. Com certeza. Muito obrigado a todos. Neme, obrigado a todos que participaram. Flávio, obrigado. Vou agradecer também ao Cássio, né, pela gentileza de estar aqui com a gente. Lembrando que a gente gravou isso assim que a gente tiver liberado esse vídeo, que vai para o canal da Startup Rio, a gente compartilha com todo mundo. É um material extremamente rico. Acho que a gente teve informações valiosas aqui que servem para todos nós. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando a nossa sessão aqui. Só queria dar uma palavrinha aí, agradecer a presença da Letícia, que ficou quietinha aí, mas a Letícia atua bastante no mercado de empresas, participa ativamente do grupo G10, tá certo? E participa ativamente na construção dos eventos do grupo G10, pela própria empresa dela. Letícia, Legal. obrigado aí pela presença. Muito bom. Obrigado então, pela pessoal, oportunidade aí, pessoal. Obrigado, Flávio. Contem comigo, deixei meu LinkedIn, se vocês precisarem me acionar, mandar mensagem. Ótimo. Estou super à disposição. Ótimo. Legal, isso é muito bom. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aqui e até breve. Obrigado, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.